Olá a todos, eu sou Matheus Lassan e sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós faremos a leitura comentada dos sílabos de São Pio X, o decreto condenando os erros da modernidade. Semelhante ao decreto de Pio IX, os sílabos, um decreto lamentável, muito importante para entendermos o mundo moderno. Vou compartilhar aqui a tela e já vamos começar. Aqui, os índices, né? Com êxito verdadeiramente lamentável, a nossa idade, desmandando-se no indagar as razões supremas das coisas, vai, não raras vezes, atrás de novidades por tal forma, que deixa de parte o que é uma herança do gênero humano, para se precipitar em erros gravíssimos. Erros esses que serão muito mais perniciosos quando se trata das ciências sagradas, ou da interpretação da Sagrada Escritura, ou dos principais mistérios da fé. E é para lamentar profundamente que também entre os católicos se encontrem não poucos escritos que, ultrapassando os limites demarcados pelos santos padres e pela própria Santa Igreja, a pretexto de mais elevados conhecimentos e, em nome de considerações históricas, procuram esse progresso dos dogmas, que na realidade não é senão a sua corruptela. Para impedir que esses erros, que todos os dias se vão difundindo entre os fiéis, criem raízes em seus corações e corrompam a sinceridade de sua fé, aprove a nosso Santíssimo Padre, por divina providência, Papa Pio X, que, por ofício desta Sagrada Inquisição Romana Universal, fossem notados e condenados os principais dentre esses erros. Por isso, depois de diligentíssimo exame e do parecer prévio dos reverendos senhores consultores, os eminentíssimos e reverendíssimos senhores cardeais, inquisidores gerais em matéria de fé e de costume, julgaram que deviam ser condenadas e proscritas, como de fato ficam condenadas e proscritas as seguintes proposições. Então, primeiro esclarecimento, todas as proposições aqui são proposições condenadas, ou seja, você tem que acreditar no contrário daquilo que ela fala. Quem acredita no que está escrito está fora da Igreja Católica. E um dos motivos de nós estarmos lendo hoje o decreto lamentável de São Pio X é porque na semana passada nós fizemos aí a aula contra o gnosticismo do Olavo de Carvalho. Uma breve exposição do que é gnose e por que o Olavo criou um Brasil gnóstico. Qual é o interesse dele com relação a tudo isso aí e as provas de que ele é gnóstico de fato. E o gnóstico, em essência, é o cara que quer ser Deus. É o revoltado porque ele não é Deus. A gnose é uma revolução metafísica. É uma inconformidade com as regras delimitadas por Deus. E aqui, como nesse parágrafo, e é para lamentar profundamente que procurem esse progresso dos dogmas, que na realidade não é senão a sua corruptela. É próprio do modernista não estar satisfeito com as verdades demarcadas. Por quê? Porque ele não aceita que Cristo instituiu esta ordem. Ele quer ser a ordem do mundo. Ele quer ser o novo Adão. Ele quer ser o Deus. Ele quer dizer o que é bom e o que é mal. Ele quer dar nome às coisas. Isso é próprio do modernista. Não se conformar com o que já foi estabelecido. Ah, não, mas veja bem, nos tempos de hoje, eu aqui consigo dizer melhor o que a igreja deveria fazer do que os santos padres, do que o magistério do passado, que os tempos mudaram. Isso é característica típica do modernista. A afeição pela inovação, o desejo de mudança. E não a mudança de, eu quero mais, tradição, não é essa mudança de inconformidade com o mundo que nosso Senhor nos advertiu, nos ensinou. Não vos conformeis com este século. Não, é a mudança do jeito de ser. Não, é por que nós temos que manter a Semana Santa do jeito que sempre foi? Por que a gente não tira aquelas coisinhas que ofendem certas pessoas? Por que a gente não faz uma renovação, adequa aos novos tempos? Esse é o espírito do Vaticano II. E é o espírito que, lembrem-se, foi consumado no Vaticano II. Mas nos últimos 100 anos antes do Vaticano II, no mínimo 100 anos, já estava endêmico. Lembrem-se sempre, se está escrito, é porque precisa ser dito. Se tem a placa não atire no professor, é porque coisas aconteceram dentro da sala de aula. Não pise na grama é porque as pessoas estão pisando na grama. Se tem que condenar as seguintes proposições é porque estava endêmico no clero e nos fiéis. Lembremos-nos também da história de Dom Bodiani, o cardeal Bodiani, o bispo contra a democracia cristã. Quem não conferiu tanto o nosso audiobook, a nossa aula e o PDF, na descrição vai aparecer tudo isso aqui. Confira nas nossas aulas passadas. Dom Bodiani foi enviado, se eu não me engano, em 1907 mesmo, como inquisidor em Milão. Ou seja, não é que ele foi ser inquisidor em, sei lá, na África, no fim do mundo. Não, Milão é algumas horas de carro de Roma. E já estava impregnado de modernismo para todo lado. Diocese de Gênova, de Milão, etc. E ele não foi bem aceito.
Isso era o Estado da Igreja, lembremos-nos sempre. E bem, leiamos agora as proposições condenadas. É um decreto curto, deve ser uma aula breve de hoje, mas muito interessante. Autoridade e bem, peço aqui vocês desse grupo da nossa aula hoje, quem tiver algum comentário a fazer, por favor, não sinta vergonha de clicar na mãozinha aqui e fazer algum comentário, porque o decreto ele é seco, são só as condenações, e o principal dessa leitura não é ler, porque graças a Deus as pessoas aqui sabem ler, mas é o que a gente pode acrescentar nos nossos estudos aqui com relação a essas questões condenadas. Muito bem. Então, primeiro tópico, autoridade das decisões doutrinárias da Igreja. A lei eclesiástica que manda submeter à prévia censura os livros que tratem das divinas escrituras não se estende aos cultores da crítica e da exegese científica dos livros do Antigo e do Novo Testamento. Então, diz o seguinte, existe essa lei da Igreja que livros que vão se tratar das Sagradas Escrituras, do ensinamento católico, etc., tem que passar por uma censura prévia do bispo diocesano, do inquisidor, etc. E pessoas aí achavam, não, nós temos aqui a liberdade de consciência é essa tão proclamada pelo senhor Olavo de Carvalho, tão proclamada, por exemplo, por aquele Omar Mansur, recente aí, professor de história do YouTube, o Dom Bosco, esse pessoal todo. Não, porque tá no índex, mas a gente não pode levar isso muito a sério, porque se nós leigos aqui não formos lá estudar o que tá no índex, aí ninguém vai fazer bem isso. Você não vai ter autorização do clero? Vai romper com a lei da igreja por conta disso? Não, isso é um flagrante absurdo. Ou liberdade de consciência intelectual, tanto que já está condenado isso no sílabus de Pio IX, que não existe essa liberdade filosófica mesmo para os intelectuais, como se houvesse uma divisão, né? Não, meu trabalho é intelectual, a igreja não se mete com o meu trabalho, e com a questão de doutrina e tal, ou seja, não existe essa separação. Quem vai argumentar a respeito disso tem sim que se colocar sob o magistério da igreja, etc. Isso mostrando aqui que há muito já não queriam estar sob censura, não queriam andar na luz, não queriam mostrar o seu trabalho para que as autoridades julgassem se era pertinente ou não pertinente, se era conveniente ou não, se era ortodoxo ou não. Isso é uma característica marcante do século XX. Fazer as coisas às escondidas. O católico não faz as coisas às escondidas. Cristo disse para Caifás, tudo que eu ensinei foi em público, nada ensinei em segredo. Nada. E se tem que fazer, não, porque, veja bem, geralmente é treta. Segundo, condenação. A interpretação dada pela Igreja aos livros sagrados, conquanto não se deva desprezar, está todavia sujeita a mais apurado do juízo e à correção dos exegetas. Isso aí também com espírito crítico científico, ou seja, não, porque a ciência evoluiu e percebeu que tal interpretação tradicional é impossível à luz da ciência. Claro que não. Pelas sentenças e censuras eclesiásticas fulminadas contra a exegese livre e mais adiantada, pode-se concluir que a fé proposta pela Igreja está em contradição com a história e que os dogmas católicos não podem realmente harmonizar-se com as verdadeiras origens da religião cristã. Isso aqui é uma condenação indireta, se não direta, ao que a gente mostrou sobre o Olavo de Carvalho na última aula. Ele que dizia, não, veja bem, o evangelho não é uma doutrina, o evangelho não é um dogma. Santo Afonso destruiu a igreja, dogmatizando tudo, porque na verdade Cristo fez lá um fato, é uma presença real, e toda essa construção aí é o que o Schwon dizia, Schwon tariqueiro, gnóstico, perennialista, conhecido e anticatólico, evidentemente, blasfemo, de passagem. Schwon dizia, o dogma e a experiência real é a diferença entre uma visão e a descrição de uma visão. Ou seja, eu vi a Cristo, mas o que eu descrevo já está corrompido. Já é uma corrupção da experiência. É isso que tem a ver com essa terceira condenação. Ou seja, sim, a verdade ela é una, o criador da história é Deus, Deus não erra, Deus é infalível, tudo que ele fez está certo, e quem diz que Deus está errado, está errado. Sim, é isso mesmo. O dogmatismo é uma delícia. Porque o papel da igreja é falar, esta é a verdade, fim. Ah, não gostei. Vai pro inferno, excomungado. Então, dogmatismo é uma delícia. É isso aí que falta em muitas encíclicas, tanto no Magistério Conciliar, que é Magistério coisa nenhuma, e alguns ensinamentos que podem ter o caráter do Hahnemann. Não, veja bem que a coisa é complicada. Não, é isso aqui, ponto, acabou. Quarta. O magistério da igreja não pode determinar o sentido genuíno das Sagradas Escrituras, nem mesmo por definições dogmáticas. Claramente, proposição condenada.
Visto que no depósito da fé se contém somente as verdades reveladas, não compete à Igreja, sob nenhum respeito, proferir juízo sobre as asserções das ciências humanas, como se a Igreja tivesse que estar limitada ao campo religioso e não ao campo cultural, político, intelectual, descoberta científica, tal, etc. Claro que não. A Igreja, como representante de Cristo, o Papa como vigário, um verdadeiro Papa como vigário, que faz as vezes do doce Cristo na Terra, pode e deve falar sobre o que ele bem entender que tem a ver com os temas. Na definição de verdades, a Igreja dissente e a docente colaboram de tal modo que nada mais resta à Igreja docente senão sancionar as conjecturas comuns da dissente. Docente é aquele que ensina e dissente é aquele que aprende, né? Exato. É isso mesmo. Então, muito bem, aqui a proposição sexta já é a condenação do Vaticano II, 60 anos antes, né? O Vaticano II, basicamente, quem decide as doutrinas de fé são os leigos, que fazem ali os sínodos, basicamente, e o clero só vai lá e sanciona. Tá condenado isso daí. Se nem o Papa pode inovar em matéria de fé, inovar no sentido ruim, né, de desdizer o que foi dito no passado, quanto mais a Igreja dissente, quanto mais os leigos. Então o que nós queremos é apenas manter a tradição que os nossos pais nos legaram. Sétima, a Igreja, quando proscreve erros, não pode de maneira nenhuma exigir que os fiéis aceitem seus juízos com assentimento interno, como se fosse apenas um assentimento exotérico, da boca para fora. Claro, condenado. Isso aqui, o Olavo ele vai pedir algumas músicas, vai marcar uns 40 pontos aí nesse pequeno decreto lamentável. É lamentável. Oitava, devem ser considerados imunes de toda culpa os que, em nenhum caso, fazem das condenações proferidas pela Sagrada Congregação do Índice ou pelas outras sagradas congregações romanas. Ou seja, tem que levar a sério o que a Igreja diz. O fato de ter que dizer que tem que levar a sério o que a Igreja diz já mostra o estado das coisas. Sagradas Escrituras, nona proposição. Demasiada simplicidade ou ignorância revelam os que creem em Deus. 9. Sagrada Escritura. Demasiada simplicidade ou ignorância revelam os que creem que Deus é verdadeiramente o autor das Sagradas Escrituras. Ou seja, pessoas que deveria existir alguma corrente que dizia que, além de Deus, tem outros escritores, como se não fosse os escritores São Paulo, né, São Pedro, etc., não fossem autores inspirados pelo Espírito Santo. Não, os que creem que Deus é verdadeiramente o autor das Sagradas Escrituras não são simplistas, não são ignorantes, são católicos. Vejam o nível, né? Realmente lamentável o estado da coisa. Décima. A inspiração dos livros do Antigo Testamento consistiu em terem os escritores israelitas ensinado doutrinas religiosas sob um aspecto peculiar, desconhecido ou pouco conhecido dos pagãos. Antes de falar, uma coisa que tem a ver com essa 11, é importante dizer, a Igreja nunca esteve se importando como que as falsas religiões vão ascender ao divino, como que, sei lá, no budismo as pessoas santificam, no shintoísmo, no islamismo, não sei, não interessa. Porque olha só esse método de oração aqui hindu, dane-se. Então dizer assim, porque a Igreja não conhece outras religiões, outras formas de subir a Deus. Não queremos saber. Fim, dogmatismo é uma delícia, a verdade é essa. Pode falar, Murilo. Eu ia perguntar o que esse trecho quer dizer exatamente. Uhum. Entendeu agora? Não, exatamente, o Gabriel. Não, olha só o jeito que os budistas, sei lá, fazem jejum, então nós vamos fazer jejum do mesmo jeito, não sei o quê, tudo inovação. Repetindo aqui para o Murilo, para ficar um pouco mais claro. A inspiração dos livros do Antigo Testamento consistiu em terem os escritores israelitas, ou seja, os profetas Isaías, Jeremias, Daniel, etc. Então a inspiração consistiu em terem os escritores israelitas ensinado doutrinas religiosas sobre um aspecto peculiar, desconhecido ou pouco conhecido dos pagãos, de certo modo como se eles não tivessem recebido a revelação de Deus Criador. Lembrando que isso aqui é uma proposição condenada. Então a afirmação, Isaías, Jeremias escreveram e ensinaram,
porque eles conheciam algo que os pagãos não conheciam. Não no sentido de que humanamente eles conheciam, mas é porque lhes foi revelado algo que aos pagãos não foi revelado. Entende? A condenação décima é uma tentativa de secularizar o pensamento, como se fosse apenas da engenhosidade, da inteligência dos israelitas e não da revelação divina. Ok? 11. 11ª. A inspiração divina não se estende a toda a Sagrada Escritura a ponto de preservar de todo erro e cada uma de suas partes. Óbvio. 12. O exegeta, se quiser aplicar com proveito aos estudos bíblicos, deve, antes de tudo, abstrair de qualquer opinião preconcebida sobre a origem sobrenatural da Sagrada Escritura, interpretá-la do mesmo modo que outros documentos meramente humanos. O Lucas fez um comentário aqui. Isso cai na comparação das religiões, fato muito praticado pelos pagãos no Império Romano, tardio para dizer que a doutrina da igreja é o paganismo reinterpretado. Perfeito. Perfeito. Como se fosse apenas uma nova forma de ver a tradição primordial. No fim das contas, resume-se a isso. Não, não é. É a revelação de Deus. Essa 12 aqui é interessante. É uma condenação, é uma proposição condenada. Que antes de estudar as Sagradas Escrituras, o exegeta, o intérprete, ele deve... Exegeta significa aquele que interpreta, tá? Ele deve, antes de tudo, abstrair de qualquer opinião preconcebida sobre a origem sobrenatural da Sagrada Escritura, interpretá-la do mesmo modo que os documentos meramente humanos. Ou seja, tem que fazer a dúvida radical, não pode ter nenhuma informação preconcebida e tem que interpretar a Escritura como se ele não tivesse nenhuma outra verdade de fé. Isso é herético, isso é condenado. Você vai interpretar a fé, a igreja, as Escrituras, à luz do que já foi ensinado pelos magistérios. Não é como se os ensinamentos do magistério para nada servissem. Você tem que começar toda vez a partir do zero. Não. Você vai participar deste longo ensinamento, dessa longa chama que foi passada por Cristo aos apóstolos até os nossos dias. Isso aí é mais uma condenação ao Olavo de Carvalho. Eu vou colocar na nossa próxima aula, mas que ele fala o seguinte: não é para todos, atenção, não são todas as pessoas que têm a capacidade de abstrair e de se colocar na dúvida existencial. Isso é uma coisa perigosa e nem todo mundo deve fazer. Aí o Olavo prossegue. Todo mundo que quer atingir a contemplação da verdade, entre aspas, nós sabemos que isso é experiência gnóstica, o Olavo diz, todo mundo que quer atingir a contemplação da verdade tem que colocar em dúvida até mesmo a sua própria fé. Se você não tem, o Olavo dizendo, se você não tem coragem e força moral de colocar em dúvida até mesmo as suas crenças mais fundamentais, você não está pronto para ascender, eu não lembro as palavras exatas, mas aos altos níveis da intelectualidade, para ser um intelectual de primeira categoria. Detalhe, ele diz isso numa live ao lado do padre Paulo Ricardo, fisicamente ao lado. O filósofo ele tem que se entregar a um período de dúvida e perplexidade que pode ser bastante longo, 20, 30, 40 anos. Inclusive, se ele tem a fé religiosa, ele tem que colocar aquilo em dúvida sim e ficar na perplexidade. Ele não pode fugir disso, né? Nós não recomendamos que todo mundo faça isso, porque tem pessoas que, se entra uma dúvida na cabeça delas, a personalidade desmantela. Então, se você não tem envergadura intelectual para se dedicar a isso, e tudo vai para casa e faz o que o padre mandou fazer e não enche o saco, né? Mas se você tem a capacidade para isso, você tem a obrigação de fazer. Então, como é que é possível uma coisa dessa? Colocar em dúvida até a fé? Isso não existe. Obviamente. E ele ainda fala isso de um jeito descarado, cara de pau, como se, não, se você não consegue fazer isso é porque você é fraco. Não é porque você é católico. Você é fraco. Então, vocês fizeram alguns comentários, deixa eu ler aqui. Outro que marca pontuação alta com esse documento é o Omar Mansur. Tudo te bom da gente, né, meu amigo? Ou seja, para Olavo de Carvalho tem que se apartar de Deus, verdade infinita, para atingir a verdade. Ou seja, você consegue atingir a verdade por meio de vias racionais. Quase como se você não precisasse da revelação dada pela igreja. Afinal, se você tiver a experiência mística, para que você vai precisar do que já foi revelado pela igreja? Ou ainda até mais longe, se os dogmas da igreja são uma expressão de uma experiência, de um fato, quem garante que essa tradução da visão em fala, em dogma,
estar correta. Ou pode estar meio turbada. Quem garante isso? Quem garante isso pro Olavo, melhor dizendo? Afinal, o Olavo é o mestre da verdade, óbvio. E toda a turma perennialista que vem disso aí. Ah, Matheus, só uma coisa. Ah, Matheus, você tá falando aqui do Olavo, você não conhece do Olavo, você não conhece nem de gnose e tal, não sei o que. Olha, eu estou lendo o que é o magistério da igreja. Isso aqui aplica-se ou não aplica-se? As coisas que foram ditas, foram citadas. Simples assim. Só isso. Pode falar, Murilo. É aquela coisa, né? Chega o sujeito lá a afirmar, a única verdade é que não existe verdades. Tá, mas como é que isso aí pode ser verdade? Não é mesmo? Precisamente. Não, só dá para conhecer pela experiência. Tá, mas tu conheceu isso pela experiência ou pela razão? Ou se você está me contando isso e eu não estou experienciando o que você diz, como é que eu posso saber se o que você está dizendo é verdade? É um absurdo. São absurdos em cima de absurdos. E assim, um pequeno erro no princípio vai dar um grande erro no final das contas. Então, se parte de um princípio errôneo, toda a construção de um belo edifício está cimentada numa viga podre. No fim das contas é isso. Se você tem que conhecer a experiência, como é que eu vou entender o que você está me dizendo se eu ainda não tive a experiência ou se você teve a experiência? É uma confusão dos demônios. Simples. Bom, 13ª. Foram os próprios evangelistas e os cristãos da segunda e terceira geração que artificiosamente elaboraram as parábolas evangélicas e assim deram a razão do pouco fruto da pregação de Cristo entre os judeus. Essa aí claramente condenada. É realmente lamentável que alguém pense isso no meio católico. 14ª, em diversas narrações, os evangelistas referiram não tanto o que era verdade, quanto o que, embora falso, julgaram ser mais proveitoso a seus leitores. Uau! Que os evangelistas não falaram tanto do que era verdade, mas o que eles julgaram ser proveitoso ainda que fosse falso. Isso aqui é... Murilo. Eu sempre tive essa dúvida, né? Se existe a possibilidade dos que escreveram o evangelho terem esquecido algum detalhe. Não mentido, mas esquecido mesmo. Quanto tempo depois das pregações de Cristo eles escreveram os evangelhos? Os evangelhos demoraram mais a serem escritos. Eu sei que a primeira narração, primeiro escrito da vida de Cristo foi uma carta de São Paulo narrando a última ceia. Isso aí deve ter sido uns 15 ou 20 anos depois, do que eu me lembro, tá? Mas isso aqui eu não tenho absoluta certeza. Pode ter alguma variação para mais ou para menos, tá bom? O último evangelho a ser escrito foi o de São João. São João foi o último apóstolo a morrer. O último dos sagrados por Cristo, óbvio. E bem, se eles poderiam ter escrito algum detalhe, não que eles poderiam ter escrito algo que precisasse estar. E aqui estou eu fazendo um leve palpite. Agora, se esqueceram de colocar um detalhe, não sei, de uma cor de roupa, imagina, algo assim, parece-me razoável, mas também não estou falando aqui de mais absoluta certeza. Mas o que é essencial, assim, não, eles não poderiam ter esquecido. Porque se esquecessem, aí abriria espaço justamente para um conhecimento oculto, entendeu? A tradição oral já conhecia a verdade antes dos evangelhos, exatamente. Além deste fator. Porque o principal não foi que Cristo não deixou escritos. Cristo deixou os apóstolos e revelou a doutrina aos apóstolos. E os colocou como magistério seguro. Então, nem na tradição oral pode ter sido esquecido alguma coisa, nem nas escrituras, né? Aliás, eu até me lembrei aqui, falando sobre esse tema, que porque, bem, a Bíblia não caiu pronta do céu, né? A igreja, depois de 300, 400 anos, São Jerônimo, Santo Agostinho, nos sínodos, nos concílios, que aclararam qual é o cânon das Sagradas Escrituras. E uma das coisas que aconteciam eram pessoas que diziam: olha só, eu tenho aqui uma carta de São Tiago Apóstolo que ninguém conhecia, que diz esse negócio aqui, que diz tudo o que vocês dizem aí. Isso aí aconteceu de modo o tempo todo. Então, a ortodoxia das Sagradas Escrituras é mais uma prova da existência de Deus e do auxílio do Espírito Santo na Santa Igreja. Na Vulgata do Figueiredo, disse que uma das funções dos evangelhos era combater os hereges e converter os infiéis. Exatamente. Bem,
Continuando. Se você reconhecer, tem que reconhecer a igreja também. Exatamente. Tem uma frase sensacional de Santo Agostinho. Eu não acreditaria nas escrituras se a igreja não me levasse a tanto. Porque, claro, eu te dou um livro e falo, isso aqui é a verdade de fé. O que me garante? É a igreja. Se não fosse a igreja, o que garante? Nada. E bem, percebam que assim, a partir dessas condenações, ou seja, desses pensamentos que já existiam durante o pontificado de São Pio X, vai chegar ao absurdo de algumas escolas teológicas modernas dizerem, não, veja bem, quando diz lá na Sagrada Escritura que Cristo ressuscitou, é que ele ressuscitou em nossos corações, não é que necessariamente ele tem historicamente ressuscitado. Ou seja, desconstrução completa do Evangelho. 15ª. Os evangelhos sofreram contínuas adições e correções até que fosse estabelecido e constituído um cânon definitivo. Portanto, da doutrina cristã, não subsiste nele senão um vago vestígio e incerto. Tem que apanhar com vara verde. Precisamente. Apanhar com vara verde. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mais ou menos essa, exatamente. Essa. Em vão vivemos o evangelho. Isso aqui já combatendo os hereges do tempo, os primeiros hereges, os gnósticos e os outros. Sabe como é que é? 16º. As narrações de São João não são propriamente história, são uma contemplação mística do evangelho. Os discursos contidos em seu evangelho são meditações teológicas sobre o mistério da salvação, destituídas de verdade histórica. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia escrever. Exato. Para ser exegeta não pode ser qualquer um. Exato, ainda tem essa. Um leigo, por exemplo, não pode falar, eu acho que Jesus me disse isso aqui. Tem que ter todo um histórico de estudo, né, formação, etc. Precisamente, Kleber. 17º, o quarto evangelho exagerou os milagres, não só para que eles parecessem mais extraordinários, como também para que se tornassem mais aptos para revelar a obra e a glória do Verbo encarnado. Lembrando que eu falei na última aula que o evangelho de o evangelho de São João foi um combate contra os cabalistas, que tentavam desdizer o que estava acontecendo, inventar falsas narrativas. Então, interessante esse cuidado aqui de São Pio X para falar do Evangelho de São João. 18ª. É certo que São João reivindica para si o caráter de testemunho de Cristo. Na realidade, porém, ele foi apenas um excelente testemunho da vida cristã, ou da vida de Cristo na Igreja, nos fins dos primeiros séculos. Proposição condenada. Os exegetas heterodoxos interpretaram o verdadeiro sentido das Escrituras com mais fidelidade que os exegetas católicos. Heterodoxo aqui significa herético. Ou seja, não, sim, a gente tem que ler o que os cabalistas ensinaram, nós temos que ler aqui o que os protestantes ensinaram, porque, olha só, eles conseguiram, estando na apostasia, no cisma, no pecado, interpretar melhor do que os católicos. Rifan Pio, exato. Não, vamos ver aqui o que esse povo modernista tem a nos ensinar. Isso aí é o espírito do ecumenismo, do liberalismo dos nossos tempos, né? Meu Deus. Olha só, todo mundo tem que aprender com todo mundo. E existe esse tipo de coisa. Filosofia religiosa da nova escola. A revelação não podia consistir em outra coisa, senão em ter o homem adquirido consciência de sua relação para com Deus. Gnosis. A revelação foi o homem ter adquirido sua consciência para com Deus. Gnose pura. Alô, René Guénon. Alô, Olavo de Carvalho. Né? Quem não entendeu o que a gente está falando aqui, última aula, a gnose de Olavo de Carvalho. 21ª. A revelação que constitui o objeto da fé católica não se completou com os apóstolos. Outras pessoas tiveram isso, a revelação mística, né, o encontro com o divino. Olha só. Donato! Donato. Pois é. Não adianta fugir não, Donato. 22ª. Os dogmas que a igreja apresenta como revelados não são verdades caídas do céu. São uma certa interpretação de fatos religiosos que a inteligência humana logrou alcançar à custa de laboriosos esforços.
Alô, Olavo de Carvalho, cadê a abjuração, Olavo? O quê? O dogma foi uma construção posterior a partir do fato, como você disse, repetidas vezes, e morreu dizendo, basicamente? Cadê a abjuração? Está condenado. Herege. Anátema sit. É anátema. O que a igreja ensina é uma verdade revelada. Fim. Não é uma interpretação de fatos religiosos. Porque, veja, se a inteligência humana logrou... Veja, o humano não é infalível. Ah, se os maiores santos já erraram em uma coisa, pronto, você acreditou que os dogmas são esforço da inteligência humana, desmonta toda a nossa fé, acabou tudo. Não foi o Espírito Santo que instruiu e revelou, acabou tudo. Ou foi Deus, ou então, cara, é só mais uma igreja protestante. Tem que ter sido Deus. Fim. 23ª. Pode existir realmente, se os dogmas são obras humanas, colocamos o homem como Deus, precisamente. E é o que o São, com cedilha, Paulo VI disse, né? A religião do homem que se fez Deus se encontrou com a religião do Deus que se fez homem. E as duas brigaram? Não. Andaram de mãos dadas, tiveram um bom diálogo. É um rebaixamento, é uma elevação do homem e um rebaixamento de Deus. Revolução. Revolucionário. Revolução é inverter a hierarquia ordinária, a hierarquia natural. 23ª. Pode e realmente existe oposição entre os fatos relatados na Sagrada Escritura e os dogmas da igreja, que neles se baseiam, de modo que o crítico pode rejeitar como falsos fatos que a igreja crê como certíssimos, ou que a igreja pode revisar os seus dogmas. Como é que a mesma revelação pode dar ser e não ser ao mesmo tempo? Sim e não. Não existe isso. Então, naturalmente, nós advacantistas acreditamos que quem não ensina o que Cristo ensinou não está na Igreja Católica. É muito fácil, é muito simples, é muito intuitivo. 24ª. Não deve ser condenado o exegeta que estabelece premissas, das quais se segue que os dogmas são historicamente falsos ou duvidosos, contanto que ele não negue diretamente os mesmos dogmas. Ou seja, não é que eu não estou negando, mas veja bem, eu tenho dificuldades de entender. Como assim você tem dificuldades em entender o que a igreja ensinou? 25ª. O assentimento da fé, ou seja, a concordância interna, em última análise, baseia-se no acervo de probabilidades. É um cassino de Deus? Isso não existe. E veja, isso aqui é endêmico, tá? Entre os católicos. Todo católico modernista é liberal hoje em dia. Não é, eu acredito, mas você sabe como é que é, né? Ah, o quê? Tá, acredito. Da mesma fonte não pode jorrar água doce salgado. Exato. Água e óleo não se mistura. Os dogmas da fé devem ser considerados somente segundo o sentido prático, isto é, como norma de proceder e não como norma de crer. Os dogmas da fé devem ser considerados somente no sentido prático. Ou seja, pronto. Não é que a proposição herética, não é que está sendo ensinado o que você deve fazer. Ou melhor, que a igreja ensina o que você tem que fazer. Se você vai acreditar ou não, é outra coisa. Isso aqui, alô, RR. Por que você não acredita com o corpo e alma no ecumenismo? Em tudo que é ensinado? Ah, é porque não é dogma de fé. Então, assim, cadê o assentimento dócil ao magistério da igreja? Se eles são magistérios, se o Vaticano II é magistério, por que não acredita nele de fato? Ou alguém está vendo aqui alguma oportunidade de resistir ao ensinamento do magistério? Eu não estou vendo, para mim é muito claro. Se o magistério disse é verdade, você tem que concordar. Ah, mas o magistério está ensinando heresia. Então não é magistério. Óbvio. Antes de ir para a 27ª, um aviso para quem é do YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal, deixa o like, compartilha, torne-se membro do canal e todo o nosso trabalho aqui é sem fins lucrativos. Então as nossas publicações, nós já publicamos os livros do Sanzariaga, já publicamos a carta pastoral e tal. Se você puder fazer uma contribuição para ajudar com o nosso canal, eu agradeço tremendamente, tá? Tá tudo aqui na descrição. Nossa chave Pix, carteira Nano, etc. Muito bem, continuando. Se não se inscrever, o Donato vai puxar seu pé à noite. Seja membro.
E, acima de tudo, por favor, reze pelo nosso trabalho. Reze muito. Reze muito, porque nós precisamos das orações. Pistologia de Loisy. Eu não sei o que é, se alguém puder aí no chat pesquisar o que é esse Loisy, eu agradeço. Enquanto a gente vai lendo aqui. 27ª. A divindade de Jesus Cristo não se prova pelos evangelhos. É um dogma que a consciência cristã derivou da noção do Messias. Percebam aqui a raiz, tá? Se pelas Sagradas Escrituras não dá para provar a divindade de Jesus, então a antiga aliança não foi revogada. Ou, no mínimo, se foi, aqueles que ainda estão na antiga aliança, entre muitas aspas, não são culpados do seu pecado. Porque se não dá para se provar pela Sagrada Escritura, como é que eles vão saber? Entendeu aí? A malícia é muito sutil. É aquilo que a gente falou na aula da Pachinde, né? Dá para você falar a mesma verdade de fé, de um modo ortodoxo, porém com uma intenção diferente. E aí desmonta tudo. Geralmente, Padre Loisy, creditado como fundador do modernismo teológico na Igreja Católica. Sempre eles, né? Interessante. E morreu em 1940. Imagina quantos estragos não fez. 28ª, Jesus, quando exercia seu ministério, não falava com o intuito de ensinar que era o Messias. Nem os seus milagres tinham por fim demonstrá-lo. Ah, foi excomungado São Pio X. Oh, que maravilha. Não é bom ver Papa que excomunga. A gente sente falta de clareza. 28ª. Quando exercia seu ministério, não falava com o intuito de ensinar que era o Messias. Nem os seus milagres tinham por fim demonstrá-lo. Isso aqui é ridículo. Até o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala para dizer a São João Batista, né? Mostra que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos se andam, os mortos estão ressuscitando. E, claro, a confissão de Pedro, né? Mateus 16, 18. Mateus 16, nos dizendo: quem dizeis que eu sou? Alguns dizem que tu és Elias, tu és Moisés, e etc. E vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus confirma: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, obviamente, Cristo era o Messias. Isso deveria botar as pessoas para fazer uma reflexão profunda do estado da igreja e do clero e de tudo que aconteceu. Que se basear em certos acontecimentos, não, olha só, não, o católico tem que concordar com uma república anticatólica, porque o Papa Pio XI falou para os católicos abaixarem as armas. Olha só, então, tal assunto aí, não, vamos fingir que nunca aconteceu essas coisas que aconteceram aí, temos que voltar para 1950. Pois é. Olha que coisa linda, como estava a igreja nesse período. Gente, ali foram os últimos gritos da igreja, foi assim, né? Já estava desde antes. Alô, Macudá. Os sede-vacantistas, eles fazem uma análise muito radical, dizendo que o problema é do Vaticano II para frente. A turma do Evandro Pontes que fala esse tipo de coisa era uma besteira sem tamanho. Nós estamos falando aqui, em 1908 a casa já estava pegando fogo. Que foi o Vaticano II que atrapalhou. Não. Antes do Vaticano II, infiltraram os seminários e foram corrompendo toda a doutrina. Foram tentando corromper, porque só conseguiram corromper, de fato, depois de João 23 para frente. Mas vamos acordar, né, pessoal? 29ª. Pode conceder-se que Cristo, tal como o representa, é muito inferior ao Cristo, objeto da fé. Como se o Cristo histórico fosse diferente do Cristo da fé, né? 30º. O nome de Filho de Deus, em todos os textos evangélicos, equivale somente ao nome de Messias. Não significa, porém, que Cristo seja Filho verdadeiro e natural de Deus. 31ª. A doutrina sobre Cristo, que é ensinada por São Paulo, São João e pelos concílios de Nicéia, Éfeso e Calcedônia, não é a ensinada por Cristo. É que a consciência cristã ideou a respeito de Jesus. Como se eles tivessem aumentado o ensinamento, o tesouro apostólico. Inacreditável. 32ª. O sentido natural dos textos evangélicos é inconciliável com o que ensinam os nossos teólogos sobre a consciência e ciência infalível de Jesus Cristo. 33ª. É evidente, para quem não se deixar levar que preconceitos, que
ou Jesus professou o erro acerca do próximo advento do Messias, ou não tem a autenticidade a maior parte da sua doutrina, contida nos evangelhos sinóticos. Não sei se eu para vocês que ou Jesus professou o erro, ou não tem autenticidade, né? Dizendo claramente que Cristo não ensinou erros. 34º. O crítico não pode atribuir a Cristo uma ciência inteiramente ilimitada, senão na hipótese, inconcebível historicamente e que repugna ao senso moral. O crítico não pode atribuir a Cristo uma ciência inteiramente limitada, senão na hipótese, inconcebível historicamente e que repugna ao senso moral, isto é, de ter Cristo, atenção, possuído como homem a ciência de Deus, e no entanto não ter querido comunicar a seus discípulos e à posteridade conhecimento de tantas coisas. Como se Deus fosse obrigado a, por exemplo, ensinar energia elétrica para os apóstolos. Não, você quer fazer um carro, você faz isso, isso e aquilo. Basicamente, não, então se Cristo não fez isso, então ele não tinha a ciência divina completa. 35ª. Nem sempre Cristo teve consciência de sua dignidade messiânica. Como se Cristo, ao ser uma criança, o menino Jesus, não soubesse ali desde já que ele era Deus. E veja aí também a raiz gnóstica. Não, porque aos 11 anos de idade, 12 anos de idade, Cristo ali em algum lugar, né, teve a experiência gnóstica e ele descobriu que era o Messias. Peraí. Não sabia desde o início? Como é que é? Então, se Cristo se descobriu o Messias aos 12, por que eu não posso me descobrir o profeta aos 36? Não faz sentido, né? Mas, se fizer uma prova objetiva de muito padre modernista e colocar essas proposições aqui, verdadeiro ou falso, a maior parte vai falar verdadeiro, tá? Muitos, não é brincadeira não, é muitos. Jesus só começou a fazer milagre após o batismo, exato. Depois que desceu o Espírito Santo, sei lá, ele teve a visão gnóstica, é isso aí. A experiência transcendental. Basicamente é o que querem dizer. Ou se não dizem, é a consequência lógica dos princípios que eles têm. E se o princípio é o ser humano pode ascender ao divino, ou há outros meios de conhecer e de salvar que não a revelação, bem, Cristo pode ter sido o maior dos gnósticos, por que não? É a consequência do princípio lá. 36ª. A ressurreição do Salvador não é propriamente um fato de ordem histórica, mas de ordem meramente sobrenatural que não foi demonstrado nem é demonstrável, que a consciência cristã insensivelmente deduziu de outros fatos. Essa escola que eu falei que fala que a ressurreição de Cristo foi mera expressão verbal. 37ª. A fé na ressurreição de Cristo consistia a princípio não tanto no próprio fato da ressurreição, quanto na vida imortal de Cristo junto de Deus. Lamentável. 38ª. A doutrina sobre a morte expiatória de Cristo não é evangélica, mas somente paulina. Rebaixando novamente. 39ª. A origem dos sacramentos. As opiniões de que se achavam imbuídos os padres de Trento sobre a origem dos sacramentos e que, sem dúvida, influíram em seus cânones dogmáticos estão muito distantes das que hoje sustentam os investigadores históricos do cristianismo. Os sacramentos tiveram sua origem dos apóstolos. 39, perdão. As opiniões de que se achavam imbuídos os padres de Trento sobre a origem dos sacramentos e que, sem dúvida, influíram em seus cânones dogmáticos estão muito distantes das que hoje apresentam os que de hoje sustentam os investigadores históricos do cristianismo. Essa tentativa do arqueologismo, por exemplo, eu já vi uma pessoa, um neocon, um continuista, argumentar que a missa nova ela tem aspectos mais tradicionais do que a missa tridentina, porque remonta ao tempo dos apóstolos. Vocês acreditam nessa? Sim, então, o cara argumentando aí na cara dura que sim, não, a missa nova tem aspectos mais tradicionais do que a missa tridentina. E uma das condenações de São Pio X é contra o arqueologismo litúrgico. O que é o arqueologismo litúrgico? É uma escola de pensamento, um ato, uma prática ou seja, nós descobrimos aqui que nos primeiros séculos as coisas eram dessa forma. Então a igreja se desviou do ensinamento apostólico e nós hoje vamos retornar aqui por meio da ciência humana. Olha só o que nós descobrimos, vamos retornar tudo, etc. A ala esquerdista do movimento litúrgico. E sobre liturgia, não dá para não recomendar
O Grande Livro do Padre Checada, Obra de Mãos Humanas. Tem o PDF, quem quiser entra no nosso grupo. Aliás, entrem aí. O pessoal do YouTube, entrem no nosso grupo de conversa e diálogo entre os católicos e advocantistas. A gente faz ali um questionário e, bem, pergunta algumas coisas para vocês serem adicionados no grupo. E lá a gente compartilha orações, material de estudos. E lá a gente compartilha também esse PDF do Padre Checada. Nós vamos colocar aí na descrição também. Que é o livro essencial para o católico tradicional entender o que aconteceu nos bastidores da criação da Missa Nova. Olha só, descobrimos aqui, baseado nesse livro apócrifo, a arqueologia típica do protestantismo. Exato. Lucas, então se você esquece que Cristo encarnar não é um milagre, não é quando Cristo nasceu e Maria permaneceu virgem. Pois é. Onde tínhamos parado aqui, 40ª afirmação. Os sacramentos tiveram sua origem dos apóstolos e seus sucessores, que por inspiração e impulso das circunstâncias e acontecimentos, interpretaram alguma ideia e intenção de Cristo, tentando diminuir o valor dos sacramentos. Que é basicamente o que a gente vê hoje em dia, na prática, né, meu caro? Tem uma pesquisa aí que parece que 60% dos católicos não acreditam na transubstanciação. Ou seja, você tem aí 1,5 bilhão de católicos no mundo. É, né? Catastrófico, já é uma geração pagã que nós vivemos. 41ª. Os sacramentos têm por fim único despertar na mente do homem a ideia da presença sempre benéfica do Criador. Não é de santificar, não é de casar, não é de curar, não é de dar a ordem, não. O homem, veja bem, o homem que recebeu o sacramento da ordem, ele descobriu a presença de Deus. Aí rasgou o gnosticismo. E, cara, se fizer uma análise aí de René Guénon, Schuon, Júlio Zévola, à luz do Lamentável, não sobra nada. Mas nas 10 primeiras páginas não sobra nada. A comunidade cristã introduziu a necessidade do batismo, adotando como rito necessário e anexando-lhes as obrigações da profissão cristã. 43ª, a prática de conferir batismo às crianças foi uma evolução disciplinar, que concorreu como uma das causas para que esse sacramento se desdobrasse em 2, a saber, batismo e penitência. Lamentável. Decreto destruidor de safados. Pois é. 44ª, nada há que prove que o rito do sacramento da confirmação tivesse sido usado pelos apóstolos. Ao contrário, a distinção formal dos dois sacramentos, batismo e confirmação, não tem nenhuma relação com a história do cristianismo primitivo. Negação de batismo de crianças vem desde Nestório. O Lucas aqui lembrando a gente disso. Pra você ver. E uma coisa interessante nesse estudo sobre gnose, uma conclusão interessante que eu cheguei, um ensinamento, é que a mentira ela é limitada pela verdade. Porque só é mentira porque existe verdade. Exemplo, dizer que o ser humano tem 10 dedos, ordinariamente tem 10 dedos na mão, é a verdade. Dizer que tem 11, que tem 1 bilhão e tal, é porque existe uma verdade. Vocês compreenderam? Então, existe um número máximo de mentiras possíveis. O que isso significa? Satanás ele não consegue criar sempre coisas novas. Chega a um certo limite. Por isso, é tradicional, é o ensinamento tradicional de Satanás esquentar as heresias velhas. Você vê isso acontecendo no auge da Idade Média, no catarismo, no protestantismo, na Revolução Francesa, na Revolução Russa, no Vaticano II. São as mesmas heresias de sempre. Cristão pré-niceia. Pois é. Exatamente. São incontáveis verdades, mas elas são limitadas. Então as mentiras são maiores do que as verdades, claro, que para cada verdade pode existir 1 bilhão de mentiras, mas são limitadas. Pode falar, Murilo. Dá até pra gente fazer um meme, tipo, Satanás com uma frigideira assim em cima do fogão, né? Esquentando as heresias. Ia ficar bem legal. É sensacional. É isso mesmo. Colocando a heresia no micro-ondas se cortando lá. Tem essa também. Colocando o Olavo no micro-ondas. Ai, ai. 44ª. Nem tudo que São Paulo narra sobre a instituição da Eucaristia pode ser aceito historicamente. 46ª. Não existe na igreja primitiva o conceito do cristão pecador reconciliado pela autoridade da igreja.
mas só muito lentamente ele se fez a esse conceito. Além disso, ainda mesmo depois que a penitência foi reconhecida como uma instituição da igreja, não se lhe chamava sacramento, porque teria sido como um sacramento infamante. Vamos comentar. 47ª, as palavras do Senhor. Recebei o Espírito Santo. Os pecados que perdoardes serão perdoados, os que retiverdes serão retidos. Não se refere ao sacramento da penitência, por mais que eu tenha querido os padres de Trento. Descontextualizando as palavras de Cristo. São Tiago, em suas cartas, não intentou promulgar nenhum sacramento de Cristo, mas de recomendar um pio costume. E se nesse costume ele talvez vê algum meio de graça, não o torna o rigor com que o tomaram os teólogos, que determinaram a noção e o número de sacramentos, indo contra o Concílio de Trento. E é típico os hereges odeiam Trento, porque Trento deixa as coisas muito claras, né? É assim, quem disser a verdade é esta, quem disser o contrário disso esteja excomungado. Isso é Trento. Dogmatismo é uma delícia, é muito bom, é sensacional. Que é a clareza que a gente precisa. 49ª, a ceia cristã, assumindo a pouco e pouco a índole de cerimônia litúrgica, foi causa de que aqueles que tinham por costume presidi-la adquirissem o caráter sacerdotal. Tá aí a heresia da missa nova, basicamente, né? Que o sacerdote é só o ministro do povo, não o sacerdote por excelência. Mas no muito partir do pão, aquele que sempre conduzia acabou virando sacerdote. Cristo já o ordenou 1000 vezes no céu. Olha só. Sempre curioso. Sim, o sacerdote pode rezar a missa sozinho. Costume isso. 50ª. Os anciãos que exerciam o ministério da vigilância nas assembleias cristãs correspondiam ao ofício de vigiar. Foram instituídos pelos apóstolos como presbíteros ou bispos para atender a organização necessária das carecentes comunidades, mas não propriamente para perpetuar a missão e poder dos apóstolos. Lamentável. É muito bom esse nome desse decreto. Lamentável. O matrimônio só muito tarde pôde tornar-se, na igreja, sacramento da nova lei. Para que o matrimônio fosse considerado sacramento, era necessário que precedesse uma completa explicação teológica sobre a doutrina da graça e dos sacramentos. O Lucas fez uma retificação. E bem, aqui vocês percebam que há uma intenção de tentar dissociar os sacramentos de Cristo. Todos os sacramentos são realizados em persona Christi. Ou seja, quando se diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai e do Espírito Santo, é fazendo como se Cristo estivesse fazendo. Eu te batizo, aqui o ministro do batismo está batizando como Cristo batizaria. E aí a intenção de dizer que os sacramentos são atos humanos, ritos humanos para levar a uma alta consciência. É uma forma de interpretar. 52ª, nova teoria sobre a igreja. Cristo não pensou em construir a igreja como uma sociedade destinada a durar na terra por uma longa série de séculos. Além disso, na mente de Cristo, o reino dos céus, juntamente com o fim do mundo, já deveria ter chegado. Como se a igreja, ao ensinar nos dias de hoje, não fosse o próprio Cristo na terra. 53ª, a constituição orgânica da igreja não é imutável. A sociedade cristã, assim como a sociedade humana, está submetida a uma perpétua evolução. Pois é. Só lembrando, pessoal, aqui é uma leitura comentada, não é uma aula propriamente dita. Achei muito interessante essa encíclica até aqui e quem sabe uma aula sobre esse tema no futuro. Acho que dá uma boa aula isso aqui. Mas continuando. Os dogmas, os sacramentos e hierarquias, tanto em sua noção quanto em sua realidade, não passam de interpretações e evoluções do pensamento cristão, que, por meio de incrementos externos, desenvolveram e aperfeiçoaram um pequeno germe que existia em estado latente no Evangelho, como se não fosse o próprio Cristo a dar as doutrinas. Mais uma vez, Olavo marcando ponto. Olavo e a turminha olavética. Justamente. 55ª. Simão Pedro verdadeiramente nunca supôs que Cristo lhe confiara o primado na igreja. Isso aí é um tanto quanto os ortodoxos cismáticos do Oriente pensam, né? São Pedro não achou que era papa.
O pessoal sabia que era papa. Inclusive, algumas provas que tem sobre isso, que é bem interessante, me ajudou na minha conversão do protestantismo ao catolicismo, é que aparece 4 vezes no Novo Testamento a listagem dos apóstolos. São Marcos, São Mateus, São Marcos, São Lucas e Atos dos Apóstolos. E as 4 vezes que aparece, São Pedro é o primeiro dos apóstolos e Judas é o último dos apóstolos, mostrando uma clara hierarquia, fora as dezenas de outras confirmações, né? E de confirmar seus irmãos na fé, apacentar as ovelhas, eis que tu és Pedro, sobre essa pedra confiarei a tua igreja. E uma das mais interessantes, que é bem simbólica, é que São João, quando Cristo ressuscita, sai correndo São João e São Pedro até o túmulo de Cristo. E, bem, São João, que era mais novo, chega primeiro que São Pedro, mas ele espera São Pedro entrar, claramente mostrando uma hierarquia. Isso é evidente. Fora todo o protagonismo de São Pedro ali no livro Atos dos Apóstolos, né? Que é claro, assim, eis que São Pedro se levanta e diz e tal, etc. 56ª. A Igreja Romana, não por disposição da divina providência, mas em virtude de circunstâncias meramente políticas, tornou-se a cabeça de todas as igrejas, como se não fosse com a morte de São Pedro que Roma tivesse tornado a sede do vigário de Cristo. Evolucionismo absoluto e ilimitado. 57ª. A Igreja mostra-se inimiga dos progressos das ciências naturais e teológicas. Claro que não. Tem até um documentário razoavelmente interessante. A Igreja construiu a civilização ocidental, que mostra as várias coisas boas que a Igreja Católica fez. Boa parte das invenções mais tradicionais, coisas que funcionavam, sobretudo, foi a Igreja que fez. Então, essa tentativa ateísta, infantiloide, de não, veja bem, a fé, a oposição da fé com a razão, aquela baboseira de sempre. Proposição condenada. Isso aqui é muito bom, um documento tipo Sílabus, um documento como Lamentábiles, porque, bem, você escuta o que alguém fala, você olha, contradiz, aponta, fim de história. Não tem para onde correr. Lembrando que o Orlando Fedeli ganhou do Olavo no debate basicamente perguntando: Olá, você é católico ou não é? Guénon é gnóstico ou não é? Sim ou não? Porque, veja bem, não dá. 58ª. A verdade não é mais imutável que o homem, pois que evolui com ele, nele e por ele. A verdade não é mais imutável que o homem, pois que evolui com ele, nele e por ele. Ou seja, é o homem que faz a verdade em última instância. Quantas pessoas, se não professam isso com a boca, mas não tem isso enraizado no seu coração? Cristo não ensinou um determinado corpo de doutrina aplicável a todos os tempos e a todos os homens. Inaugurou, em vez disso, certo movimento religioso que se adapta ou que deve ser adaptado aos diversos tempos e lugares. Nossa, que interessante! Alô, pessoal da edição, né? Aqui comentando um short ao vivo no meio da aula. Cristo não ensinou um corpo determinado de doutrina. Aí aparece a condenação aqui na tela. Alô, Olavo de Carvalho. Então é importantíssimo entender isso. A religião não é a doutrina. A religião é aquela experiência originária, vamos dizer, dos acontecimentos miraculosos e da confiança que esses atos inspiram naqueles que são ou beneficiados por eles ou que os assistem. Tá certo? Isso é que é a religião. O dogma é uma expressão muito secundária. O dogma não é a religião, ele é uma tradução doutrinal da religião. Que disse isso dezenas de vezes antes de morrer. Não foi só depois do debate, antes do debate com o Fedeli, não. Pra você verem. Tudo podia ser resolvido se os católicos fossem católicos. Tá aqui. Proposição condenada. Cristo não ensinou um determinado corpo de doutrina, aplicável a todos os tempos e a todos os homens. Fim. Olavo. Mais alguma dúvida? Mas onde é que está a condenação ao Olavo? Tá aqui. Proposição 59 do Lamentábiles. Lamentabile. É isso aí. 60ª. A doutrina cristã, em seu princípio, foi judaica, mas por sucessivas evoluções tornou-se paulina, depois joânica e finalmente helênica e universal. Sem maiores comentários. Mas quem é que dizia? A antiga aliança nunca foi revogada.
em última instância. O povo judeu pode se salvar na antiga aliança? Não, nós não cremos nisso. Nós cremos que quem não for batizado e não criar fé católica não vai ser salvo. O Olavo diz isso. O Olavo acredita que não foi revogado. O antipapa Bento XVI. Então, é isso aí. 61ª. Pode-se dizer sem paradoxo que nenhum capítulo da Escritura, desde o primeiro do Gênesis até o último do Apocalipse, contém doutrina inteiramente idêntica a que, sobre o mesmo ponto, ensina a Igreja. E, por conseguinte, nenhum capítulo da Escritura tem o mesmo sentido para o crítico e para o teólogo. Como se o que fosse ensinado na Bíblia não fosse exatamente o que a Igreja ensina no magistério. Ah, mas a Igreja Conciliar está ensinando coisas que não são da Bíblia, então não é católica, óbvio. Repetição da conversa da tradição judaico-cristã. Pois é. Não, parece que o Olavo leu isso aqui e achou que eram proposições certas, né? Era uma boa desculpa para ele. 61ª. 62ª. Não, se ele falasse isso, seria uma argumentação até razoável, né? Não, eu li, pensei que era para acreditar nisso aí e foi mal. Era uma boa. Mas nem essa ele vai agora também, enfim. Eu li correndo, achei que era para acreditar nisso daí, né? Achei que era o catecismo. Ai, meu Deus do céu. 62ª. Os principais artigos do símbolo dos apóstolos do credo não tinham a mesma significação entre os cristãos do primeiro tempo do que até entre os cristãos de nossos dias. Isso aí tem muito a ver com a mutação constitucional, que é uma coisa que acontece bastante nos dias de hoje. Por exemplo, a Constituição brasileira diz explicitamente que a família é a junção do homem e da mulher. Aí reinterpretaram isso para significar que não é o que está escrito. Então, o herege ele pode não dizer outra coisa além do que está dito, mas mudar o significado. Isso aí acontece corriqueiramente. 63ª. A Igreja se mostra incapaz de defender eficazmente a moral evangélica, porque adere obstinadamente a doutrinas imutáveis que não podem conciliar-se com o progresso moderno. Proposição condenada. 64ª. O progresso das ciências exige que se reformem os conceitos da doutrina cristã sobre Deus, sobre a criação, sobre a revelação, sobre a pessoa do Verbo encarnado, sobre a redenção. Não. A verdade é uma e sempre. Para todo sempre. Uma e somente uma. Última proposição, o catolicismo atual não pode conciliar-se com a verdadeira ciência, a não ser que se transforme num cristianismo sem dogmas, isto é, num protestantismo amplo e liberal. Então, chegamos aqui às ponderações finais, e na quinta imediata, então, tendo-se feito de tudo isso, minuciosa relação ao nosso Santíssimo Padre, Papa São Pio X, Sua Santidade aprovou e confirmou o decreto dos Eminentíssimos Padres e mandou que todas e cada uma das proposições acima referidas fossem tidas por todos como condenadas e proscritas. Encerrar aqui o compartilhamento. Então, muito sensacional esse decreto lamentável. Foi a primeira vez que eu li aqui, junto com vocês. E acho que isso reforça, cai como uma luva, todo o ensinamento que a gente fez até este momento, todo o nosso propósito da restauração, que é restaurar tudo em Cristo. E mostrando, assim, cada vez mais claro que a solução é só uma. É só ser católico. A gente tem que perguntar para as pessoas. Evandro Pontes, você é católico ou não é? Fulano de tal, você é católico ou não é? Você acredita nisso aqui ou não? E se a resposta for, que veja bem, sim, não, sou sedevacantista desde 2019, mas não tem como, sabe? O dogma ele é muito claro. Nosso Senhor diz sim ou não, o que é e o que não é. Então, aos católicos que ainda têm alguma afeição ao Olavo de Carvalho, pelo amor de Deus, como é que vocês vão ter afeição ao herege? Aqui tá claro, é uma prova, um reforço do que foi dito na nossa última aula sobre a gnose de Olavo de Carvalho. E, bem, cadê a condenação ao modernismo? A condenação formal ao modernismo não tem, tá aqui. Não tem o documento
de um bispo do magistério condenando ainda Paulo VI, João XXIII, João Paulo II, primeiro, etc. Mas, assim, as ideias defendidas por eles são essas. E é uma igreja fundada nestes ensinamentos. Então, como assim? Cadê a condenação formal? Tá aqui. Claro, óbvio. Tá aqui, tá na Pachende, tá nos sílabos, tá em todo o magistério da igreja. Excelente. Então, meus caros, por hoje é isso. Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal, deixa o like aqui embaixo, manda pros seus amigos, torne-se membro do canal, considere essa opção. E só Cristo é Rei. Viva a restauração, viva São Pio X, viva a doutrina católica.